Beleza, agora a partir de agora pode colocar seu nome aí no chat, que aí já registra que você estava aí na reunião. A gente falou já, essa é a 7ª aula online. Falamos sobre experiência filosófica, concepções filosóficas, né, platônica, aristotélica, epicurista e estoica. A gente falou da filosofia, a relação entre filosofia e mito, filosofia e religião, filosofia e senso comum. Aí, hoje, eu queria falar da filosofia, aliás, de um tema que a gente tem conversado já há muito tempo, que é a dúvida. E aí, tem aqui, eu coloquei lá no chat, no WhatsApp, as páginas que nós íamos trabalhar. É do livro que a gente que vocês têm em PDF. Vou colocar aqui para vocês verem rapidamente. Aqui. É esse capítulo 2 aí, que fala justamente sobre a dúvida. E aí a gente vai. Ó, peraí, alguém chegou rapidamente. Yasmin. Peraí. Não vou tirar esse fone. Vocês estão me ouvindo bem, então acho que não preciso de fone, não. Então, voltei aí, ó. A dúvida. Vamos concentrar agora nossa atenção sobre uma atitude importante no processo de filosofar. Como a gente falou, né, nas outras aulas, né, a indagação, né, o estranhamento, a tentativa da resposta a uma pergunta, né, isso tudo faz parte do procedimento filosófico. Aí, isso tudo faz parte do procedimento filosófico. Então, a gente vai ver hoje a dúvida. E o texto que a gente vai ler é muito tem muito propósito, porque tem a ver com uma coisa que a gente está tentando assim, até quebrar, né? Uma coisa que nós conversamos na reunião de hoje, que é essa coisa da gente trocar, né? O professor traz a informação, traz o conteúdo, né? Mas o aluno também tem que. A gente já tem feito isso, né? Vocês têm feito perguntas aí e tal. E isso ajuda, isso enriquece a aula. Opa, chegou mais gente. Beleza. E isso enriquece. Oh, mais um. Peraí. Luiz Felipe. Beleza. Acho que hoje vai ter bastante gente. Então vamos lá. Ela sintetiza os 2 primeiros passos da experiência filosófica. A gente estudou sobre a experiência filosófica. O estranhamento seguindo do questionamento. Veremos adiante que o ato de duvidar nos abre, com frequência, a possibilidade de desenvolver uma percepção mais profunda, clara e abrangente sobre diversos elementos que compõem a nossa existência. Então, né, quando a gente questiona, quando a gente faz levanta um questionamento, faz uma dúvida, a gente tem a possibilidade de aprofundar o nosso conhecimento a respeito das coisas. Aí ele vai colocar uma situação filosófica aí, uma situação para a gente, a partir dela, pensar um pouco. Então, o soldado e o filósofo. Vou ler aí, depois eu ponho a imagem. Em uma manhã ensolarada da antiga Atenas, a população desenvolvia tranquilamente seus afazeres. De repente, um homem cruza a praça, correndo, e logo se ouvem gritos desesperados. Pega ladrão, pega ladrão! Um soldado imediatamente se lança em disparada atrás do sujeito. Sócrates, que vai ser o personagem, nosso personagem, por sua vez pergunta: o que é um ladrão? Né? O Sócrates ele vai nos apresentar aí, né? Na verdade, uma possibilidade diferente de se colocar diante de uma circunstância. Né? É óbvio que, né, é uma situação hipotética, né? Mas o autor colocou aí como um exemplo de como o filósofo olha para as situações. Então, vou voltar lá no texto para a gente continuar a leitura. Aí, deixa eu apresentar aqui. Mas é o primeiro contato que a gente tem com a figura do Sócrates. E aqui tem logo depois, tem uma análise, vamos ver rapidamente a análise do texto. Ele propõe uma análise dessa situação. Meu computador bugou aqui, velho. Tô falando desse computador aqui, não é?
E agora? Peraí. Só um minutinho que deu um probleminha aqui. Peraí, fechou meu texto. Só um minuto. Vou abrir de novo. Agora vai. Nem vou chegar lá. Ele fechou aqui. Problemas técnicos. Chegando. Aqui. Então, nós lemos aqui, né, a situação lá, que Sócrates está lá, olhou, né, o que é viu lá a situação, todo mundo correndo, pega o ladrão, e ele, o que é um ladrão? O que é um ladrão? Aí fala aqui, ó, onde ocorre, né, essa situação, lá em Atenas e tal, está fazendo uma análise, né, da passagem. Cidade de Atenas, antiguidade grega, em algum momento da vida de Sócrates, filósofo que é um dos personagens dessa cena. Os outros dois personagens são o soldado e o ladrão. Chegou gente. Tá chegando gente. Soldado e ladrão são os outros dois personagens. A história, a pequena história, pode ser dividida em dois momentos. Vejo que há um antes e um depois da narrativa. Primeiramente, temos a vida nesse local de Atenas, seguido pelo fluxo normal, cotidiano, automático e transparente. Transparente, né? Uma situação comum. Então, entra em cena o ladrão e se produz uma quebra que dá origem às reações do soldado e Sócrates. Fazendo uma análise rapidinha aqui com essa história, né, que ele diz para a gente que estava rolando lá uma situação e houve uma quebra provocada pelo assalto e tal, mudou o ambiente, né? Se a gente for trazer para a nossa realidade, né, o que na nossa vida, né, cotidiana, que estava transcorrendo normalmente, o que causou a quebra? O que vocês acham que causou essa quebra? Pode escrever se não quiser falar. Essa pandemia, muito bem, Miguel. A pandemia deu né, ela impediu que a gente levasse a nossa vida normal e fez com que a gente tivesse que fazer outros caminhos, né, se relacionar de outras formas, não é isso? Vamos seguir lá, ver se a gente encontra alguma outra relação. O texto tá visual para vocês, o texto? Ou não? Tá, peraí, vai voltar. Peraí, vamos. Aqui. Então, tá chegando aí já. Então ele fala, veja que há um antes e um depois e tal. Primeiramente, tivemos a vida nesse local de Atenas seguido do seu fluxo normal, cotidiano, automático e transparente. Então, entra em cena o ladrão e se produz uma quebra, que dá origem às reações do soldado de Sócrates. Como reage, como a reação, né? São duas reações diferentes. Como reage o soldado e como reage Sócrates, né? O soldado tem uma atitude totalmente distinta de Sócrates, porque as funções são diferentes. Ele não coloca em dúvida o sentido do que vê e ouve, nem a conduta que deve ter. Sua atitude é de partir imediatamente para a ação. O mesmo não ocorre com Sócrates. A quebra gera nele a dúvida. E com a pergunta, o que é um ladrão, ele entra em reflexão. Então, da mesma forma, a gente, né, todos nós, né, a gente está perplexo com isso que está acontecendo, né? E cada um de nós vai ter uma atitude diferente, né? Isso é interessante a gente começar a analisar. O que essa história pretende ilustrar? Podemos dizer que a pequena história ilustra de maneira caricatural as funções sociais do soldado e do filósofo. O soldado deve manter a ordem, proteger a cidade e sua população. Assim, ele reagiu conforme seu dever e sua função, ou natureza, como entendiam os gregos. O filósofo, por sua vez, é aquele que busca a sabedoria
e, para tanto, não pode simplesmente seguir o que pensa e diz a maioria das pessoas. No caso, criticar e repudiar irrefletidamente o ladrão. E o que faz o soldado? Persegui-lo e prendê-lo. Né? O que faz o soldado persegui-lo? O soldado não para pensar, ficar refletindo. Ele reage, já está preparado para isso. Ele tem que agir naquela ação ali, tem que intervir na ação. Por isso, a reação de Sócrates é cautelosa, ponderada, e ilustra a maneira de proceder do filósofo, questionando, procura descobrir algo que seja importante para a maior compreensão das coisas. Por isso que a filosofia, mais uma vez, a gente entende aí que é importante para a gente, né? Diante do que essa quebra que a gente está vivendo, né? Na nossa vida normal, que estava, né? Normal entre aspas, né? A gente teve que parar e se comportar de outra forma, né? A gente tem que parar e ter um pouco de tranquilidade para ver, poxa, o que está acontecendo? Como é que a gente pode agir? Qual é a melhor forma de ação, né? Não é, né, se descabelando, se desesperando, ou, ao contrário, achando que nada vai ter solução. Não é essa, né? A gente para e analisa, olha, eu tenho, quais são os recursos que eu tenho, né? Como é que eu estou vivendo para poder seguir. Que objeções podemos fazer às atitudes de cada um? Espera aí, alguém tá... Ah, tá. É aqui, era o barulho de outro lugar, deixa eu desligar aqui. Aí, aqui, voltei. Então, que objeções podemos fazer às atitudes de cada um? Então, vamos ver lá quais seriam, né? Talvez possamos dizer que um filósofo não pode duvidar o tempo todo. Ele precisa alcançar algumas certezas que lhe permitam também agir ou propor ações. É isso que a gente estava falando agora. Não adianta ficar desesperado por causa da situação. A gente precisa parar para pensar e ver a melhor maneira de passar por essa situação. De modo semelhante, o soldado não pode somente obedecer ordens, comandos. Ele também precisa refletir antes de agir, senão é capaz de realizar ações injustas. Assim, podemos concluir que a ação e a reflexão se complementam. Praticadas no momento oportuno e de forma equilibrada, contribuem para o bem-estar do indivíduo e da sociedade. Então, tem uma, uma circunstância que aconteceu, não sei se vocês viram aí, passou no jornal há pouco tempo, um policial que foi fazer uma ocorrência e ele foi xingado, ele foi ofendido pela pessoa que recebeu ele, e ele ficou ali, né, o vídeo mostra que ele teve tranquilidade e percebeu que a pessoa que estava lá estava alterada e tal, então ele teve sabedoria, né, na ação dele, né? Isso é um exemplo do que a gente está vivendo hoje, que a gente pode relacionar com o que a gente está lendo agora. Vamos ver se a gente segue seguindo o texto aí. Algum comentário aí? Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Então tem depois as palavrinhas aqui, se tiver dúvida, tem atitude, reflexão, objeção. Vamos aqui agora, esse texto aqui, que a gente vai ler, é muito interessante para a gente, porque fala justamente do que a gente tem dito, né, nessas aulas, todas essas aulas que a gente já teve pelo Meet, e as últimas vocês mandaram perguntas, mas aqui eu acho que ajuda a gente também a entender a nossa maneira de se comportar, né? Aí fala aí a importância da pergunta, uma coisa que nós falamos, a gente está sempre, né, falando. Eu falei numa aula, a aula de filosofia sem pergunta, sem dúvida. Opa, chegou com a gente, peraí. Não tem muito sentido. A aula de filosofia sem dúvida e sem pergunta não tem muito sentido. Então ele fala aí, ó. Oh, meu Deus, peraí. Voltei. Alguém tá com o microfone ligado aí? Alguém com o microfone ligado aí? Desliguei.
Melhorou aí, gente? Tava num apito aqui. Peraí. Vê se eu melhor colocando no fone. Para alguém que tá dando eco ainda? Peraí, só um minuto. E agora, vê se melhorou aí. Beleza. Aí, agora vai. Desculpe, alguma coisa aconteceu aqui que eu não sei o que foi. Coisas interessantes. Imprevistos, né? Muito beleza. Então, vamos lá. Alguém pode dizer onde eu parei? Porque eu me perdi na fala. Eu estava falando. Ah, tá. Eu estava falando da circunstância do rapaz que. Do policial que foi atender uma chamada, né? E acabei de falar sobre isso, né? Como é que a pessoa. Ele percebeu, né? Que o outro estava alterado e ele teve uma postura ali exemplar. Também porque ele sabe, né? De onde ele veio, qual é o propósito dele. Eu acho que isso também tem a ver com o equilíbrio, né, individual. Aí depois eu falei sobre a dúvida, que a gente sempre falando sobre isso nas aulas, né, que é importante a gente fazer perguntas. E aí o texto fala justamente sobre isso. Vamos ao texto então. Na análise da história anterior, nossa análise da história anterior nos deu uma pequena ideia de que ter dúvidas, mesmo que provisoriamente, é algo desejável para alcançar um conhecimento maior. Por que será, então, que as pessoas tendem a expressar poucas dúvidas, a fazer tão poucas perguntas umas às outras em seu dia a dia? Aí ele vai tentar, porque isso foi uma questão, né, que eu levantei para vocês nas aulas de MIT. Isso foi uma questão. E ele vai tentar trazer para a gente uma possível explicação, né? Ele faz a questão, né, a partir de uma circunstância e agora vai tentar responder. Isso pode ser observado, por exemplo, na sala de aula. Olha aí, nosso exemplo aí. Quando um professor ou uma professora pergunta à classe se alguém tem alguma dúvida sobre o que acabou de expor, qual é a reação mais comum? Né? O que acontece? Silêncio, né? Ou algumas perguntas tímidas. A maioria tem alguma dúvida, ou muitas dúvidas, mas não ousa expressá-la. Essa postura ocorre também em universidades, empresas, encontros culturais, almoços, jantares, mesas de bar, etc. Por que isso é tão frequente? Aí, mais uma pergunta, tá vendo? O texto é sempre como uma questão, né? Uma explicação. Mais alguém para entrar? Ah, tá. Peraí, rapidinho. Ok. Uma explicação pode estar na dificuldade de expressão, isto é, na dificuldade de encontrar as palavras certas para expressar a dúvida que se tem, o que é muito comum, isso aí não tem nenhum problema, né? Outra razão possível seria que grande parte das pessoas não ousa expressar sua dúvida por medo de falar em público. Esse temor também é bastante comum. O desenvolvimento de maiores habilidades de expressão linguística e comunicação oral poderia mudar esse cenário. Por isso que só para fazer um comentário a respeito disso aqui. Por isso que a gente sempre fala com vocês, né, que é importante que vocês se expressem verbalmente, por exemplo, aqui na aula do Meet, né, abrir o microfone, fazer uma pergunta, né, conversar com o professor, falar, professor, isso aí que o senhor falou, essa história tem tudo a ver, ou então, como eu dei o exemplo aqui do policial, tentando fazer uma relação com a história que a gente leu lá, ou outro exemplo que eu dei, quando eu li a história, uma história pequena, né, falando da quebra, né, o que quebrou a nossa convivência, né, o que deu uma ruptura no nosso modo, na nossa vida cotidiana.
cada um de vocês pode trazer um outro exemplo, né, para enriquecer a aula, né? Continuando então, vamos lá. Porque, como a gente já falou, o aprendizado ele se dá não só do professor, né? Só o professor falando, só o professor falando. O aluno também trazendo a dúvida, né? A gente vai ver aqui no texto que a dúvida é sinal de várias coisas. Eu falei isso e o texto vai reafirmar isso para a gente. Então, vamos lá. Esse temor também é bastante comum. O desenvolvimento de maiores habilidades de expressão linguística e de comunicação oral poderia mudar esse cenário. Isso também é uma coisa que é interessante comentar quando a gente fala, né, quando a gente conversa, quando a gente se expressa, as possibilidades da gente aprender e adquirir, sedimentar o nosso conhecimento são maiores. Pode haver, porém, um outro motivo que nos parece ainda mais fundamental. Muita gente acredita, e isso aqui é muito interessante a gente prestar atenção, muita gente acredita, mesmo sem estar consciente disso, que ter dúvidas e perguntar é expor uma fragilidade, um sinal de dificuldade intelectual ou de falta de conhecimentos. Isso é mentira. Então, o texto vai tentar desconstruir essa ideia errônea que a gente tem, né? Ter dúvida não é ser ignorante, ou burro, ou né, ter problemas intelectuais, nada disso. Sobretudo, a filosofia mostra isso pra gente, né? Os filósofos, né, os pensadores originários, os pré-socráticos e os filósofos sempre levantaram dúvidas, levantaram questões, às vezes perguntas óbvias, né? Diante disso, é expor fragilidade, um sinal de dificuldade intelectual ou falta de conhecimento, nada disso. Como nossa cultura valoriza muito a inteligência e a informação, ou pelo menos o parecer inteligente, bem informado sobre tudo, né? Poucos se arriscam assim a serem interpretados como tolos, ignorantes ou confusos ao fazer uma simples pergunta. Foi essa a impressão inicial que passou Sócrates na anedota. Quando ele pergunta lá o que é o ladrão, a pessoa fala, pô, que pergunta mais sem cabimento, tal, né? Mas para o filósofo não, né? O filósofo, uma pergunta óbvia, talvez seja, às vezes, talvez ela possa ser a mais profunda, a mais importante, a mais relevante, né? Assim, a conversação entre as pessoas costuma ser, com frequência, uma sucessão de monólogos ou de enfrentamentos. A gente tem visto isso hoje, né? Na nossa conjuntura, na nossa atualidade. Uma sucessão de monólogos ou de enfrentamentos, em que cada um dos interlocutores está mais preocupado em dar o contra ou exibir seus conhecimentos, entre aspas, ele põe aí, né? Suas certezas, do que entender o outro e aprender com ele, junto com ele. Então, na verdade, né, quando a gente fala que, quando eu chamo a atenção de vocês, né, dizendo que vocês podem abrir o microfone à vontade e fazer comentários ou fazer perguntas durante a minha fala, é nesse sentido, né? Porque a gente só constrói conhecimento na medida em que a gente troca, né? O professor, ele não sabe tudo, ele não é detentor de conhecimento, né? Vocês têm acesso aí, né? Todo mundo que está aí no celular ou no computador, né? Pode, nesse momento mesmo, clicar aí numa aba e pesquisar, né? Sobre isso que eu estou falando, né? Muita gente, inclusive, pode não estar me ouvindo, né? Pode não estar aí, porque olhando aqui, ó, inclusive, eu estou vendo o nome de vocês aqui, todo mundo aqui, beleza. Mas as câmeras e os microfones estão fechados, então você pode estar ou não, né? Pode acontecer isso, o sujeito ligar o celular e deixar rolar. Vamos lá no texto. Então, aprender do que entender o outro ou aprender com ele. Então, né, hoje em dia, a gente não tem mais essa preocupação, né, de aprender com o outro, né? O professor e o aluno aprendendo juntos, né? Não é o professor que vai determinar, né, exatamente. Ele vai a aula, por exemplo, essa aula que a gente está tendo aqui, assim como a aula presencial, ela não esgota os assuntos. Na verdade, ela é uma portinha para que você, então, continue o seu caminho. Pegue lá o que o professor Celso falou naquele trecho lá. Poxa, tem um trechinho lá que me interessou, aquilo que ele falou lá
vou dar uma pesquisada. Então, continuando. Em resumo, está em jogo mais o amor próprio, a vaidade pessoal, do que a aprendizagem. Né? Quando o camarada quer se colocar e achar, ó, eu sei, entendeu? E fica, né, se fazendo de sapiente, né? E quando não entra nessa disputa, as pessoas optam pelo silêncio. O silêncio de quem não apenas não fala, mas também não ouve. Foi o que eu acabei de falar. Eu acabei de falar aqui para vocês isso. Esse texto aqui, né, é muito certeiro. Por quê? A pessoa pode não falar, né, ficar em silêncio e tal, e simplesmente também não dar bola para o que você está falando. Então, não sei o que é pior, né? Porque aí, além dela não estar ouvindo o que você está falando, ela também não produz nela mesma conhecimento de nada. Então, é uma coisa, né? Eu não sei o que é pior. Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar. Então, isso tudo nos parece um grande equívoco. Não há nada mais inteligente. Olha aí, olha esse parágrafo aí, presta atenção. Isso tudo nos parece um grande equívoco, né? Tudo isso é mentira, né? Essa coisa de não de ter vergonha, ou que perguntar vai mostrar fragilidade, vai mostrar para os outros que você não sabe. Nada disso. Tudo isso parece um grande equívoco. Não há nada mais inteligente do que perguntar. Perguntas são, no mínimo, a expressão do desejo de avançar continuamente no conhecimento sobre o mundo e as pessoas, até o final das nossas vidas. Né? Acho que hoje, quem estava lá na reunião, pôde ver, algum professor falou, né? Não sei, eu não estou lembrando agora que falou, o professor, ele também é aluno. Né? Quando a gente lê, quando a gente pesquisa o que vai dar aula, né? E eu fiz duas graduações, né? E 2 mestrados. Continuo estudando, continuo lendo. A gente não para de ler e de estudar. Né? A gente continua sendo aluno. Nós somos professores, mas somos alunos também. Então, continuando o texto. Perguntas são, no mínimo, a expressão do desejo de avançar continuamente no conhecimento sobre o mundo e as pessoas, até o final das nossas vidas. Quanto mais se vive, mais se aprende, desde que haja abertura para isso. Né? Se você estiver disposto, né, a fazer esse caminho do questionamento, da dúvida, né, você está propenso, na verdade, a avançar. Aí, na verdade, você vai ter mais responsabilidade, porque na medida que você vai perguntando, você vai lendo, você vai conhecendo coisas, né, você vai argumentando mais, né, argumentando mais com mais qualidade, né, você não vai apontar o dedo e dizer isso e acabou, né, você vai, olha, não é bem assim, tem esse aspecto, tem outro aspecto, vamos considerar isso aqui também, né, você vai ampliando aquilo que vocês vão ouvir muito falar, que é o seu repertório sociocultural também, né, que isso vai ser muito comentado na aula de português, quando for fazer produção textual, né, tudo aquilo que você aprende, né, vai se transformar no seu repertório sociocultural. E quando você começa a ir nesse caminho, aquelas pessoas que estão à sua volta, que não fazem o mesmo trajeto que você, elas vão sentir um pouco de diferença, né? Normal. Se você se empenha em estudar, em analisar, em debater, você vai ampliar o seu conhecimento. Logo, né, quem está à sua volta, que não faz esse caminho, que vai permanecer sem dar bola para isso, você vai começar a se diferenciar. Né? Fazer perguntas pode revelar também um interesse por nossos semelhantes. Olha que coisa interessante. Pelo que o outro pensa, sente e é. Então, né, a gente sempre começa a aula, poxa, como é que vocês estão? Já está tudo bem? Ainda mais nessa situação que a gente está vivendo. Poxa, eu adoro a minha casa, mas ficar em casa obrigatoriamente é um negócio difícil. Né? Eu gosto de ficar em casa, mas nessa situação de você ficar obrigado, não é legal. Né? Assim, o gosto pela indagação costuma vir aliado ao gosto pela escuta. Então, né, sempre quando aqui no término da aula eu falo, poxa, vocês podem comentar alguma coisa, eu queria, né, saber de vocês aí, o que vocês estão pensando e tal. Pois apenas quando nos dispomos a escutar, quando a devida atenção ao que o outro questiona ou propõe, que nos abrimos verdadeiramente para uma troca de percepções e reflexões e para o aprendizado. Olha que coisa importante, né? A gente está, né, essa aula aqui, na verdade, que fala sobre a dúvida, né? Ela nos ajuda
a recordar tudo aquilo que eu venho falando nas aulas anteriores. Né? Se você levanta uma questão, se você faz um comentário, né, você enriquece a aula e você proporciona que o professor fale sobre outras coisas também. Daí a importância do diálogo. Olha aí, que será nosso tema no próximo capítulo. Nesse processo, podemos descobrir que a outra pessoa, que observa o mundo a partir de uma perspectiva diferente da nossa, percebeu coisas que não tínhamos percebido ainda. Notou problemas nos quais não havíamos pensado até então e vice-versa. Isso amplia a nossa maneira de ver as coisas e a nós mesmos, nossos horizontes, alargando também nossas possibilidades de escolha para a construção individual e coletiva de uma vida mais justa, sábia e generosa. Vamos ver aqui se a gente. Mas até aqui, como é que a minha pergunta agora é, né? Diante do que eu falei, né, do que eu li, vocês podem escrever aí no chat, vou abrir aqui o chat, ou pode abrir o microfone para falar. Né? Como é que a gente pode relacionar isso que a gente leu agora, vou tirar o fone, isso que eu acabei de ler agora, com, por exemplo, a reunião que a gente teve lá com os professores? Alguém pode falar, escrever? Como é que a gente pode fazer essa relação? O chat está aberto, ou se quiser falar no microfone, pode falar. Né? Nós falamos da importância do questionamento, da importância da fala. Né? O autor mostrou, né, da dificuldade que é, né? Por que a gente tem medo de se expor, né? Mas também ele levantou a questão da importância da gente construir a nossa argumentação, seja escrita, aí no chat que você pode escrever, seja oralmente aí no microfone, que você pode abrir e falar abertamente. Não fique com medo, fale com o professor de filosofia. A pergunta é... Meu teclado não está funcionando, gente, espera aí. Mas vai... Opa, alguém escreveu, espera aí. Graças aos alunos que mandaram suas dúvidas para o professor, houve a troca de conhecimento. Sim, a partir das dúvidas de vocês, né, aquelas perguntas, a gente pôde falar várias coisas interessantes, né? Não sei se foi gravada o Meet, não sei se gravaram, mas aquela conversa foi muito interessante, né? Porque trouxe ali vários esclarecimentos, né? E várias dúvidas que não eram só dos alunos, né? Professores também, né? Como é que a gente vai fazer, o que vai acontecer nisso que a gente está vivendo, né? Muito bem, Miguel, é isso aí. Mais alguém pode trazer uma contribuição aí? Pode ser relacionada ao texto que a gente leu, pode ser relacionada à reunião. Deveria acontecer. Opa, peraí. Dúvida é uma forma de expressar incerteza para algum assunto ser esclarecido, assim desenvolvendo nosso conhecimento. Sim, a dúvida é uma forma de expressar incerteza, mas a dúvida também, Beatriz, ela mostra, por exemplo, né, que você, né, se você faz quando uma pessoa faz uma pergunta, é sinal de que ela teve um contato mais próximo. Por exemplo, esse texto aqui que nós lemos aqui, né? Se alguém levanta uma dúvida a respeito do texto, eu vou intuir, né, que a pessoa acompanhou a minha fala, que a pessoa teve uma dúvida em alguma passagem do texto, né? Ou, por exemplo, como eu faço? Eu tenho feito assim com vocês, eu coloco lá, antes da nossa Meet, eu coloco as páginas que vão ser trabalhadas na aula. Então, por exemplo, você pode muito bem pegar esse livro que está aí, é um PDF que eu já disponibilizei para vocês antes mesmo da pandemia. Você podia ir lá no PDF, dar uma lida, né? E aqui no Meet, ó, professor, eu li aquilo ali, poxa, isso aí eu concordo, isso aconteceu. Entende o que eu estou falando? A dúvida, ela não só expressa a incerteza, mas ela expressa o que o texto acabou de nos falar, uma relação uma necessidade de aprender, né? Beleza, Miguel e Beatriz, muito bem. Mais alguém? Vamos lá? Temos muito tempo ainda aí.
que aí a gente pode até, de repente, avançar um pouquinho no texto. Se alguém não tiver mais perguntas, eu vou avançar aqui um pouquinho, que a gente tem mais tempo. Mas se tiver dúvida, coloca aí no chat. Eu só não tenho como ver o chat e fazer a apresentação ao mesmo tempo. Se eu estiver apresentando o texto, fala no microfone. Então, ó, o texto aí fala agora da atitude filosófica, que tem relação com a experiência filosófica que nós já estudamos. Não é nada diferente, nada estranho a vocês. Como já deve ter percebido, a filosofia é uma atividade profundamente vinculada à dúvida e às perguntas. Por isso que eu sempre falo, né? A aula de filosofia sem pergunta, sem comentário, sem questionamento, né? Fica uma aula, não é uma aula de filosofia. Portanto, para aprender a filosofar, é fundamental adotar uma atitude indagadora. Então, cada um de vocês, na verdade, aqui na aula, né? Nós poderíamos fazer um exercício assim de... Nós estamos aqui hoje, nós temos 15 pessoas, né? Cada um fazer uma pergunta relacionada a esse texto aqui, ou de repente uma outra, de alguma circunstância do que a gente está vivendo, uma pergunta, entendeu? E a gente ia conversando. Seria um exercício bom. Mas vamos continuar aqui no texto, que acabou de ser fechado. Peraí. Aqui. Tá chegando aí. Muito bem. As perguntas em filosofia são mais essenciais, olha aí, uma coisa que eu falei já, que as respostas, e cada resposta transforma-se numa nova pergunta. Em filosofia, geralmente é assim, né? Lembra quando a gente falou sobre a felicidade, que a gente começou lá nas primeiras aulas, né? Na verdade, a palavra felicidade, ela foi um pretexto, né? Um pretexto para nós introduzirmos, né? O procedimento filosófico, né? Porque a felicidade, cada um de vocês deu uma resposta, né? A partir das respostas de vocês, a gente começou a levantar outras perguntas, né? E a gente, né, estamos caminhando nessa direção. Então ele está falando, isso ocorre justamente porque a filosofia busca essa ampliação da paisagem e seus horizontes. Cada resposta, cada paisagem e horizonte conquistados gera um novo terreno para dúvidas e perguntas, uma nova paisagem, com mais um horizonte a ser explorado. Eu não sei se, deixa eu ver, o Zion está aí? Deixa eu ver. O Zion não está aí hoje, mas o Zion foi nos primeiros trabalhos, no dia 13, a gente fez um trabalho, na 1001, e eu perguntei, eu acho que eu fiz uma pergunta, né, de uma situação pessoal de cada um de vocês, e o Zion escreveu sobre uma aula que vocês tiveram de biologia, falando sobre o coronavírus. E ele relatou ali, né, coisas que ele intimamente, interiormente sentiu e tal, que foi muito interessante, né? Ele meio que, né, estava não prevendo, mas vendo o que pode acontecer. No dia 14 de março, né, foi instituído, foi o último dia de aula que nós tivemos, né? E eu achei interessante aquilo. Então, continuando aqui o nosso texto. Assim, mesmo que você não tenha nenhuma intenção de se tornar um filósofo ou uma filósofa, desenvolver uma atitude indagadora, escutadora, isto é, filosófica, pode ser de grande utilidade em muitos momentos de sua existência. Na infância, principalmente nos primeiros anos, essa atitude é bastante comum ou natural. A maioria das crianças vive mergulhada no encantamento da surpresa, da novidade, da descoberta, que se desdobra em interrogações intermináveis. O que é isso? O que é aquilo? Por que isso é assim? Como funcionam as coisas, né? Como você sabe, né? E assim por diante. Desse modo, junto com outras experiências, elas vão formando imagens, ideias, conceitos dos diversos elementos que compõem a realidade. Aí tem aí um diálogo, né, que nesse diálogo ele mostra que tem vários áreas do conhecimento aí. Ele fala aí, mãe, o que é tulipa? E ela, né, é uma flor, filha. Uma flor como? Uma flor muito delicada e bonita, com a forma de um sino, só que invertido, com a boca para cima. Que cor tem? Tem tulipa de tudo quanto é cor, vermelha, amarela, branca, lilás.
E por que a gente não tem tulipa no nosso jardim? Porque é preciso saber cultivar essa planta. Ela vem de regiões do clima frio, como a Holanda. Holanda, onde fica a Holanda? Aí ela vai terminar aí explicando para a gente, ó. E assim por diante. Às vezes, as crianças dão uma reviravolta nas questões que abordam, fazendo perguntas insistentes e até geniais, verdadeiras torturas para os adultos, que se veem obrigados a parar e pensar sobre as coisas. Com o passar dos anos, porém, a vida vai deixando de ser novidade. Elas mergulham no cotidiano das respostas prontas e acabadas, e, de modo geral, esquecem aquelas questões para as quais nunca conseguiriam explicação. A atitude filosófica constitui, portanto, uma espécie de retorno a essa primeira infância, a essa maneira de ver, escutar e sentir as coisas. É como começar de novo uma compreensão do mundo por meio da dúvida de sucessivas indagações. Eu lembro do texto do Nicolas, não sei se o Nicolas está aí. Nicolas está aí? Nicolas está aí. Ó, então, eu lembro do texto do Nicolas que ele escreveu lá sobre a experiência dele, uma experiência que ele teve quando ele era criança e tal, que ele olhava para as nuvens. Se eu estiver errado, você me corrija aí, Nicolas. Essa experiência inicial de perguntar as coisas, experimentar o mundo como uma criança, é aquilo que a gente não pode perder, né? Quando a gente faz perguntas sobre qualquer coisa. Tá certo ou errado, Nicolas? Foi isso mesmo que você escreveu? Então, assim, né? Não sei, deixa eu só dar uma olhada aqui ver se acabou o texto, se a gente pode finalizar aqui o texto, mas eu acho que tem coisas ainda. Por aí. Deixa eu dar uma olhada. Aqui. O estudo filosófico constitui, portanto, uma espécie de retorno. É claro que esse começar de novo não é possível no sentido literal da expressão, porque você já conhece, sente e imagina muitas coisas a respeito do mundo, das pessoas e de si mesmo, ou de si mesmo. E não é possível apagar toda essa vivência. Você já tem um repertório de conceitos, imagens e sentimentos sobre tudo que foi fundamental para a sua existência até esse instante, mesmo sem ter consciência disso. Então é normal que você se mova pela vida orientado ou orientada por esse mapa, sem precisar fazer tantas perguntas quanto uma criança, que ainda não montou seu próprio repertório. Há momentos, porém, em que o repertório que uma pessoa tem não serve para enfrentar determinada situação. Não é completamente satisfatório, amplo, renovador ou criativo. É então que surge a quebra, o estranhamento, que mencionamos anteriormente, em relação ao fluxo normal do cotidiano. Trata-se de uma oportunidade para começar a pensar na vida de uma maneira filosófica, isso é, para começar a indagar e duvidar. Então, aqui eu vou encerrar o texto para, mais uma vez, perguntar a vocês, né, qual é a relação aí que vocês podem encontrar com esse texto que nós lemos hoje, né, e, por exemplo, a reunião que nós assistimos, que nós participamos hoje. Maria Eduarda, eu posso afirmar que a resposta leva a dúvida. Então, eu posso afirmar que a resposta leva a dúvida? Pergunta difícil, peraí. Vai depender, né? Se você. Não é que a resposta leve a dúvida, mas a resposta vai te levar para um outro terreno, né? Vai ampliar o teu conhecimento. É possível que dentro desse outro espaço, outro terreno que você adentrou, né? Justamente por causa do conhecimento que você vai ampliando, pode surgir outras dúvidas. Para te responder essa pergunta, é como se você, quando você responde uma pergunta, eu acho que eu falei isso também, você abrisse uma porta para um corredor cheio de portinha. Respondi? Maria Eduarda. Então é isso, né? Não é exatamente que a resposta vá gerar dúvida, mas é isso, nada. É que quando você vai construindo, vai ampliando, né? Você vai ampliando o conhecimento, naturalmente, você, como a gente não sabe tudo, você vai, opa, isso aqui eu vou ter que, né? Como fazer isso aqui? Como abordar isso aqui? Isso aqui, né? Na verdade, a gente vai ampliando o nosso conhecimento. As coisas não ficam fechadas, aprendi, acabou, né? Não é assim. Por isso que é importante a filosofia, né? Porque a gente está sempre
em busca, né? A gente não, as coisas não, elas não ficam prontas, né? Elas vão se aprontando, elas vão se fazendo, se construindo, né? Acho que é isso. Penso assim, penso eu. Então, hoje a gente falou sobre dúvida, né? Indagação, a importância de se expressar, né? Eu gostaria muito que vocês falassem aí no microfone. Professor, né? Eu achei que essa aula tem a ver com uma circunstância que eu passei, né? Eu fiz dois exemplos, né? O exemplo da pandemia, no caso da quebra de uma nossa circunstância, né, cotidiana, e no caso lá do policial que foi agredido, né? Ele teve a sabedoria de não, né? Ele tem que mostrar, né? Tinha que mostrar esse posicionamento, né? Ele não podia se enfurecer, né? Porque ele estava ali numa situação, né? Ele tem que fazer a contenção, né? O outro, ele percebeu que o outro estava, né? Ainda que o outro tivesse bêbado, né? O que ele falou ali não, né? É o que ele pensa, na verdade, né? Ele pensa de verdade sobre aquilo que ele falou. Não sei se vocês viram essa reportagem. O texto também fala sobre essa impossibilidade de comunicação, né? Se eu quero só provar, né, e dizer que você está errado, só eu estou certo, você não dá margem para nenhum tipo de comunicação e nem de construção de conhecimento de nada, né? Ponto final e acabou, né? A certeza, né? Isso aqui acabou. A dúvida possibilita ampliação, né? Agora, se você dá um ponto final, você possibilita só o final. Acabou, encerrou, acabou, né? Por isso que é tão importante a gente ter aula de filosofia na escola, né? Porque aí tem pessoas que vão dizer para você, né? A filosofia não serve para nada. A filosofia não vai servir para pagar a passagem do ônibus, né? Mas ela vai servir para você entender como é que funciona a sociedade, né? E qual é o seu lugar na sociedade, né? Qual é o seu papel na sociedade, né? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nesse mundo, né? Afinal das contas, afinal de contas. Então agora nós temos 10 minutos aí. Pergunta, gente. Vamos lá, manda aí. Bombardeio o professor. Temos uma audiência boa aí, 15 pessoas, 14 pessoas. Aí, Nicolas, pergunta aí, Nicolas. Júlia, pergunta aí, Júlia. Quero ver. Quero ver a pergunta agora, hein? Vamos lá. Cara, eu fiquei assustado com o negócio que começou a pitar aqui, rapaz. Que é isso? Pane na aula de filosofia. Vamos lá, gente. Perguntas. Aí, Miguel. No caso, não expor as suas dúvidas é igual a se privar de novos conhecimentos? Miguel, eu acho que sim, né? Você, quando não faz perguntas, né? Não participa, né? Você realmente está fazendo uma escolha, né? Se eu for interpretar, fazer uma interpretação da sua pergunta aí, do seu comentário, a gente está fazendo uma escolha, né? O silêncio também é uma resposta, né? É um sintoma, né? Você fica em silêncio, né? O silêncio não é sinal de que você não saiba, né? Pode ser sinal de outras coisas também, né? Que você não está disposto a aprender. Tem várias, são vários, ele pode apresentar vários sintomas. A Laura mandou um outro aqui. Se a gente obtém nossas próprias respostas de coisas que temos dúvidas, a gente está adquirindo um certo conhecimento também. Deixa eu repetir aqui. Se a gente obtém respostas, nossas próprias respostas de coisas que temos dúvidas, mas, Laura, presta atenção. Obter respostas, nossas próprias respostas, para você formular uma resposta, é preciso que você, mesmo que você não tenha, vamos dizer, né, vou levantar uma hipótese aqui, mesmo que você não converse com uma pessoa, mas você vai ter contato com um livro, você vai ter contato com uma postagem, você vai ter contato com uma música, você vai ter contato com uma peça, você vai ter contato com uma novela, você vai ter sempre contato com alguma coisa, né,
ou com até alguma experiência, né, que vai te possibilitar o desenvolvimento de uma resposta para alguma pergunta sua. Então, você não vai conseguir fazer sozinho, né, as coisas você sozinho, né? Você é atravessado, né? Você encontra as pessoas, você encontra os eventos, né? Tem os filósofos que dizem isso, né? Nós temos um encontro com as coisas, né? Então você precisa ter troca, né? Aliás, não é que você precisa, você faz isso constantemente, mesmo que você ache que não faça. Para responder à própria dúvida, tem que haver a busca pela informação. Né? Eu acho que sim. Né? Mas a dúvida já pressupõe que você está buscando. Né? A dúvida já pressupõe que você está buscando. Quando você me manda uma pergunta, né, como eu falei aqui, vou repetir, eu estou intuindo que você está interessado no que eu estou falando, que você está interessado no texto, né, que você está buscando. A dúvida já pressupõe isso que você falou, a busca pela informação. Por isso que quando vocês estiverem lá no terceiro ano e forem fazer o TCC de vocês, né, vocês vão esse procedimento filosófico, né, vai ser você pode adotar esse procedimento, né? Levantar uma pergunta, né? Problematizar, levantar uma hipótese que é uma resposta a essa pergunta e aí desenvolver o seu trabalho, né? Temos 5 minutos ainda aí. Manda mais, manda aí. Nicolas não está animado hoje não, Nicolas? Manda uma pergunta aí, Nicolas. Estou sem ideia. Poxa, não tem nenhuma dúvida? Você participou da reunião hoje? E o que você achou lá da reunião? Mesmo tendo pego no final lá no meio, não. Legal. Nada mais a dizer? Você achou que foi importante? Você acha que deve repetir? Pode acrescentar coisas. Você achava que ia ser daquela forma? Né? Tem várias coisas que a gente pode dizer sobre, né, a experiência. Então, só para atualizar aqui nossas aulas, né? Eu acho que nós já falei, né? Vou só repetir, então. Experiência filosófica, concepções filosóficas platônica, aristotélica, epicurista, estoica, filosofia e mito, filosofia e religião, filosofia e senso comum. Lembrando aqui que na aula em que o professor Bernardo ajudou a gente, né, quando ele falou sobre aquela história do leite com manga, com o homem do saco, eu depois fiquei lembrando, né, e só para resgatar, fazer uma pequena correção. Essas histórias, elas não são mitos. Elas estão dentro da última aula que nós assistimos, que está dentro do senso comum, né? É um conhecimento do senso comum que é criado pelas pessoas para não é proteger, proibir ou controlar, né? Está dentro do senso comum. Só uma pequena correção aí para a gente não esquecer. A gente viu a diferença entre mito e religião, né? E o senso comum, as fake news estão no senso comum e essas historietas, né? Né? O homem do saco, o manga com leite, né? Caiu a tesoura no chão aberta, está dentro do senso comum. Correção feita. Manda um chat aí, galera. 56. Estamos quase terminando. Tem. Quando. Miguel. Sim, espero passar. Tá. Nicolas falou que espero que se repita. Ok. Sim, por meio da dúvida que vem o conhecimento. Até porque a dúvida não vem do nada. Vem do nosso conhecimento prévio. Né? Você tem alguma coisa ali, né? E aí, a partir daquilo que você está ali elaborando, peraí, será que isso aqui é assim mesmo? Exatamente, né?
Existe um conhecimento prévio, todos nós temos um conhecimento prévio. A partir dele é que a gente vai avançar através da dúvida, né? Como só resgatando lá um pouquinho do texto, a dúvida, né, é sinal de inteligência, não é sinal de burrice, né? Vamos reconstruir essa noção, né? Dúvida não é sinal de burrice. Concordo com o comentário de Bia ali em cima. Quando nos fazemos uma pergunta, já temos uma dúvida e um conhecimento prévio. Assim como com a dúvida nos ajuda a abranger nosso conhecimento. É isso aí, exatamente. O conhecimento prévio. Peraí. Ah, tá, voltei. Miguel, você escreveu alguma coisa aí? Não estou conseguindo ver. Quase terminando, então. 2 minutinhos para terminar. Foi bom aí, gostei das perguntas. Espero que a gente possa aí ampliar esse canal de comunicação, tendo mais dúvidas. Se tá bom para vocês, então, espero que vocês fiquem bem, durmam com os anjos, descansem, durma cedo, não vai ficar, né, de madrugada aí, para poder acordar bem. Um abraço para todo mundo. Até a próxima aula. Valeu, Camille. Abraço, Maria Eduarda. Valeu, Miguel. Valeu, Júlia. Até. Falou, abraço. Yasmin, Beatriz, Yukdru. Valeu.